Olá! O Desenvolve São Paulo, instituição financeira do governo do estado, disponibilizou mais de R$ 1 bilhão de recursos para micro, pequenas e médias empresas para ajudar na retomada da economia. Para contar um pouco mais sobre essa iniciativa, recebo no Conexão Legislativa de hoje o presidente do Desenvolve São Paulo, Dr. Nelson de Souza. Dr. Nelson, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Obrigado, Melissa, mais uma vez estar com você. Sempre é muito prazer. Doutor Nelson, primeiro que o prazer é nosso, é importante que a gente consiga falar aí sobre essas ações do Estado que ajudam as pessoas que estão aí atravessando esse momento de dificuldade. E eu queria que o senhor começasse contextualizando as pessoas que estão em casa do que é o Desenvolve São Paulo e como que ele pode ajudar as empresas e os empresários. O Banco Desenvolve São Paulo é o banco do governo do estado de São Paulo que tem como objetivo, diria o principal, apoiar no desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas e também os 645 municípios do estado de São Paulo, principalmente com crédito para investimento e capital de giro. Logicamente que para os municípios, nós trabalhamos em infraestrutura, pavimentação, desenvolvimento, tudo voltado ao desenvolvimento, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030, que o Brasil é signatário e o governo do Estado de São Paulo tem um programa forte nessa área. Uhum. Doutor Nelson, o Desenvolve São Paulo aumentou seus atendimentos em 825% em razão da pandemia. Como que foi lidar com esse aumento de fluxo? E eu queria saber se vocês esperavam que tivesse tanta gente procurando o Banco Desenvolve São Paulo. Para nós, no governo do Estado de São Paulo, nós fizemos uma análise. Na época nós vimos esse problema já acontecendo em alguns países do velho continente, ou da Europa, como Itália, Espanha, França, logo em seguida no Reino Unido, e nós vimos que era um vírus que ninguém dominava e que com certeza se tornaria uma pandemia. Naquele momento, nós nos preparamos, fomos o primeiro estado a criar um comitê de contingência. Logicamente que Uhum. naquele momento duas curvas. Era a curva da própria pandemia que nós precisávamos definir protocolos, protocolos das atividades econômicas, principalmente para manter a segurança da população, leitos hospitalares, salas de quartos, UTIs e tais na área de saúde. Mas nós tínhamos que, no caso do Banco Desenvolve São Paulo e a toda a área econômica do governo, é o seguinte: quais os impactos econômicos decorrentes dessa pandemia? E foi neste momento que o Banco Desenvolve São Paulo, imediatamente, já em 16 de março, quando isso tudo começou, de 2020, nós lançamos duas linhas de crédito de capital de giro em condições especiais, onde chegamos a prazo de até 60 meses para pagamento e prazo de carência que chegava até 12 meses. E do que nós vimos foi que imediatamente as empresas ficaram sem faturamento, ou seja, de repente toda a atividade econômica caiu abruptamente, as empresas precisaram de capital de giro e essas duas linhas de crédito que nós lançamos para capital de giro, já que nós estamos falando que foi fluxo de caixa das empresas e a falta de liquidez, elas vieram bem ao encontro dessa necessidade, né, das empresas, micro, pequenas e médias empresas em especial. E, para você ter ideia, somente nos meses de abril e maio, nós tivemos um número de propostas dentro do Banco Desenvolve São Paulo que foi 2.161% a mais quando nós comparamos com 2 meses anteriores, que era fevereiro e março, ou seja, que era o pré-pandemia. Melissa, 2.161% de propostas a mais apenas para capital de giro. E, ao mesmo tempo, o número de demandas de 3 meses somente do período da pandemia, e eu estou falando fevereiro, março e abril,
certo? Um pouquinho do mês de maio, mas não completa, em 3 meses, 90 dias, nós tivemos exatamente o mesmo número de propostas, aproximadamente, que o Banco de Desenvolvimento de São Paulo teve em 11 anos de existência. Ou seja, em 3 meses do período de pandemia, nós tivemos propostas iguais a 11 anos de existência do Banco de Desenvolvimento de São Paulo. Então, nós nos preparamos exatamente para esse momento. Agora, tendo em vista que é uma pandemia que nós não sabemos quando, como ela vai terminar, qual é o preço dessa pandemia em termos econômicos, logicamente que naquele momento nós atendemos especialmente as empresas na falta de liquidez, com capital de giro, com essas 2 linhas de crédito. Uau, esses números são muito significativos, doutor Nelson. É bem interessante a gente ter esse conhecimento aí esse braço do Estado aí para ajudar essas empresas. A gente sabe que o Desenvolve, eu comentei isso na abertura do programa, injetou 1,1 bilhão de reais nas micro, pequenas e médias empresas. Quem conseguiu conquistar esse recurso? Quais foram os critérios para a liberação desse crédito aí para essas empresas? Esse 1,1 bilhão de injeção ou de recursos injetados na economia foram aproximadamente 3 mil empresas que nós atendemos de imediato, principalmente micro, pequenas e médias empresas. Nós demos prioridade para as empresas que têm um faturamento bruto anual de R$ 81 mil até 10 milhões de reais, especialmente para essas, já que as grandes empresas, Melissa, elas estavam bem atendidas na rede bancária. Então, nós solicitamos os documentos normais que cabem para essas empresas, como, por exemplo, uma certidão negativa de débito, que elas tenham no Serasa quem faz análise de risco de crédito do Banco de Desenvolvimento de São Paulo é a empresa Serasa, e que elas não tivessem execuções e tudo mais dentro do análise de aprovação de crédito, que é a idoneidade financeira. Mas nós criamos outra coisa muito importante, que foi para a definição do limite de crédito da empresa, nós consideramos o período pré-pandemia, o faturamento do período pré-pandemia. Por quê? Se nós fôssemos considerar o período que a empresa não tem faturamento, não ia dar praticamente nada para que essas empresas pudessem tirar de capital de giro. E com isso melhorou a vida das empresas. Criamos também fundos garantidores para que as empresas não precisassem ir atrás de recursos, ou de garantidores, ou de fiança bancária, ou algo como depósito bancário para servir de garantia para esses financiamentos. Então, nós, imediatamente, o Estado de São Paulo criou um fundo garantidor e aportou 50 milhões de reais para que essas empresas tivessem tempestividade ou rapidez no atendimento dessa demanda de capital de giro. Então, o que nós fizemos imediatamente foi isso, nesse primeiro momento. E nós tivemos o cuidado também de adequar essas ações ao Plano São Paulo. Então, essas primeiras ações, nós consideramos foram as ações da fase de resposta de economia do Plano São Paulo, certo? Certo. Doutor Nelson, existem restrições que podem interferir na liberação do recurso? O senhor falou sobre a idoneidade financeira da pessoa, do empresário que está ali solicitando esse crédito. Existem ali entraves que podem dificultar um pouco essa liberação de crédito? E eu queria saber também como é que esse crédito pode ser devolvido para o Desenvolve São Paulo posteriormente, para o Desenvolve continuar vivo, né? Isso. Na realidade, o Banco Desenvolve São Paulo, como eu disse, é o braço financeiro do governo do Estado de São Paulo, ele segue toda a legislação do Banco Central. Então, análise de crédito, análise de definição de limite de risco, definição de todas as certidões negativas. E para que isso acontece? Porque as empresas não aprovarem esse cadastro, nós não temos como operar com elas, tendo em vista que nós seguimos toda essa legislação do Banco Central. Agora, a grande demanda, a maioria das empresas que acessaram ao Banco de Desenvolvimento de São Paulo, elas lograram êxito nesse pleito.
porque nós tínhamos, o pré-pandemia, nós tínhamos uma economia que estava com a previsão de crescimento do PIB. E com isso, como nós pegamos o faturamento, consideramos o faturamento para a definição do limite de crédito do ano de 2019, nós conseguimos definir um percentual desse faturamento para que ela pudesse tomar imediatamente de crédito. E, volto a dizer, houve uma facilidade importante, foi a definição dos fundos garantidores. E por que nós fazemos tudo isso? Seguimos toda a legislação bancária. Porque é preciso que essas empresas possam pagar esses empréstimos, principalmente estamos falando de capital de giro, para retroalimentar o sistema. O que é isso? Para que nós, com o retorno desses recursos, nós possamos emprestar para outras empresas que também vão demandar ou para capital de giro, ou para projetos, ou para compra de máquinas, ou para a compra de equipamentos. Então, é isso que está acontecendo. Uhum. Tem um prazo para fazer essa devolução de dinheiro desse crédito? Se for capital de giro, a maioria, o nosso crédito vai aqui, foram as duas linhas de crédito que nós criamos do período de pandemia, o prazo máximo são 60 meses, sendo 12 meses de carência e o restante para amortização. E temos também, isso é importante, porque quando nós, no comitê de contingência, nós definimos um prazo de carência, foi exatamente para que esse período da pandemia, esse período da falta de liquidez das empresas ou da falta de faturamento das empresas, ela não precisasse ter que fazer amortização, pagamento de prestação. E esse prazo de carência foi fundamental de 12 meses. Então, capital de giro, 60 meses com 12 meses de carência. Fundo garantidores e também aproveitamos para reduzir as taxas de juros. Nós tínhamos uma taxa de juros de 1,43 ao mês, nós reduzimos para 1,2 ao mês. Tudo isso buscando proporcionar esse atendimento imediato das empresas. Colocamos também recursos do governo federal, que aportou naquele momento na Desenvolve 475 milhões e criou um fundo garantidor de 50 milhões. Tudo isso para que as empresas pudessem acessar esses recursos e elas sobreviverem durante esse período do início da fase de resposta do Plano São Paulo, que é o período que vai de 3 a 6 meses a partir da pandemia. Uhum. Só para a gente deixar bem claro aqui para o nosso telespectador, então eu pego lá 50 mil reais, então eu tenho 12 meses para começar a pagar e depois 60 meses para terminar de pagar esse crédito. É isso mesmo? Exatamente. 12 meses de carência, não pago ali, e depois o restante, né, dos períodos, nós estamos 60 meses, nós estamos falando de 5 anos, então seria 1 ano de carência e 4 anos para amortização. Além de você não ter a necessidade de ir atrás de fazer uma fiança bancária, uma alienação fiduciária, uma fiança bancária, pedir avalistas, pedir fiadores, não. O próprio fundo garantidor já faz com que garanta esse empréstimo para essas empresas. E também consideramos, eu estou repetindo mais uma vez, que o faturamento, já que ele está sem faturamento, nós estamos considerando o faturamento do período pré-pandemia, certo? Para que ele possa dar um limite, que ele tenha mais ou menos uma média do que ele fazia antes da pandemia. E isso, com certeza, foi outro facilitador que, nesse momento, as empresas tiveram. Com certeza, fantástico essa linha de crédito aí para as pessoas. Doutor Nelson, o senhor esse crédito conquistado pelas empresas, ele tem um objetivo de ser emergencial de fato, ou ele pode estruturar um negócio a médio e longo prazo? Pelo que o senhor explicou anteriormente aí com relação a esses 60 meses, dá até para fazer essa questão dá até para você pensar na questão do médio e longo prazo, mas a gente tem aquelas pessoas que estão no limite e que nesse momento estão no desespero, de fato, para não fechar as portas. Esse crédito também atende essas pessoas que estão no desespero? Atende, ela só precisa, como eu disse, que nós precisamos seguir a legislação do Banco Central, feito toda essa análise, que eu já falei, mas sim, atende. Então, nós temos duas
eu posso dizer, dois grandes vetores de crédito para as empresas, micro, pequenas e médias empresas, principalmente nesse momento do setor privado. Lembrando que operamos também com o setor público, especialmente os municípios, mas as empresas podem ter acesso a capital de giro, que foi o período da pandemia, principalmente, capital de giro para repor o caixa imediatamente, e manter emprego, manter renda, não ter que demitir seus empregados. Então, até 60 meses, um prazo que geralmente, Melissa, a sua pergunta é muito importante, geralmente não é o prazo mesmo de empréstimo de capital de giro, não. Capital de giro geralmente vai no máximo até 36 meses em condições normais. Uhum. Mas nesse caso, nós colocamos até 60 e colocamos até 12 meses de carência, quando no período normal, pré-pandemia, carência de qualquer capital de giro era no máximo 3 meses. Nós colocamos para 12 para poder realmente entender esse momento das empresas e que essas empresas sobrevivam e dêem um prazo longo mesmo para o capital de giro. E essas, principalmente essas que estavam ali, já como você falou, já ali chegando na dificuldade, elas tiveram fôlego para elas sobreviverem durante esse período. E agora, uma coisa boa, Melissa, é que as empresas, mesmo essas empresas já começam, né, com a melhor, eu diria assim, com a curva da pandemia já se estabilizando, lógico que está no platô ainda alto, mas começam a pensar na retomada da economia, em projetos de investimento. Esses projetos de investimentos, respondendo a sua pergunta de maneira mais objetiva, além do capital de giro e até 60 meses, nós temos projetos de investimentos, que é para infraestrutura, para colocação de indústria, para a expansão da capacidade instalada da empresa, para reforma, para a compra de equipamentos, capital de giro. Isso tudo vai até 10 anos, Melissa. 10 anos com 3 anos de carência e com taxas de juros que bem menores, que chegam de 5 até 12% ao ano. Ao ano, não é ao mês, não, é ao ano. Então, para investimento, as condições são bem favoráveis, que é aquele segundo momento, as empresas estão começando, e uma coisa boa é que as empresas já começam a acessar, nesse momento do período de resposta da economia, era basicamente capital de giro, as empresas começam a acessar o Banco Desenvolve São Paulo para investimentos. E aí sim as condições são favoráveis, e com certeza isso vai fazer com que gere emprego, e gere renda. Primeiro, para a manutenção do emprego. E com a sobrevivência dessas empresas durante esse, eu diria, esse período trágico da humanidade, que é um período trágico, né, Melissa? Porque nós estamos vivendo uma pandemia que nós não sabemos como vamos sair, não temos ainda a vacina, está em andamento, mas não temos. E quando é que tudo isso vai acabar, como vai acabar e qual é o preço disso tudo? Então, é importante ter capital de giro no primeiro momento, com taxa de juros baixas, com prazo de carência grande, com prazo de amortização grande, né, para que as empresas sobrevivam. Após isso, nós estamos falando de investimentos, com prazo de 10 anos, com 3 anos de carência. Eu estou sendo um pouco repetitivo, mas é que é importante esse momento, as empresas entenderem, e elas entenderam isso, esse momento. E foi o banco, e o fato de ter feito essa leitura da pandemia de maneira, eu diria, muito clara, apesar da dificuldade de fazer essa análise, tem sido importante esse nosso diálogo, essa nossa conversa com o empresariado do Estado de São Paulo. Muito importante. O senhor tocou num ponto muito importante, doutor Nelson, que é dessa situação que a gente está vivendo, que é muito atípica, muito difícil, e fazer com que o empresário entenda que, nesse momento, o governo está dando um voto de confiança para que ele volte a produzir e a gerar emprego, isso é muito importante. E aí eu queria que o senhor me desse a sua opinião, pela sua experiência, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. O senhor acredita que todos esses esforços para recuperar as empresas pode colocar São Paulo na dianteira para reestruturação de empresas e geração de emprego no pós-pandemia? Lembrando que os pequenos são, acho que a grande maioria dos empregadores do Brasil, né? Eu não tenho dúvida que São Paulo, em 2019, pré-pandemia ainda, ele cresceu bem mais que o PIB nacional.
eu não tenho dúvida que São Paulo foi pioneiro na criação do comitê de contingência, foi pioneiro na disponibilização de linhas de crédito para as micro, pequenas e médias empresas. E São Paulo está sendo pioneiro também nessa fase de retomada da economia e na busca de recursos, tanto no mercado nacional como no mercado internacional. Para você ter ideia, já acreditando nessa recuperação da economia, o Banco Desenvolve São Paulo buscou recursos no repassadores nacionais como o BNDES, como o FUGETU, que é do Ministério do Turismo, que por sinal botou $500 milhão dentro do Desenvolve São Paulo, certo? Dando uma parceria com o próprio governo federal. BNDES dobrou o limite de crédito do Banco Desenvolve São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, do próprio Tesouro, botou $500 milhão também, e nós fomos atrás, Melissa, em algo que não tinha sido feito no mercado brasileiro pelos bancos de desenvolvimento. Nós fomos atrás do mercado internacional, fomos colocar recursos lá fora, buscar recursos dentro dos bancos multilaterais, como principalmente a primeira tranche que nós fizemos, a primeira contratação foi com o CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Fizemos uma contratação de $50 milhões, esses recursos já estão dentro do caixa do Banco de Desenvolvimento do Estado Desenvolve São Paulo, e nós conseguimos contratar esses recursos com o Banco de Desenvolvimento da América Latina em condições muito especiais. LIBOR mais um X%, nós colocamos o hedge cambial, como nós estamos contratando ou em dólar ou em euro, dependendo do país nós estamos contratando. Eu estou citando o exemplo do Banco de Desenvolvimento da América Latina, contratamos em dólar, e nós fizemos um hedge cambial. O que é isso, um hedge cambial? Um swap cambial. É que nós pagamos uma taxa lá fora, taxa de juros, lá fora, para converter esse dólar em reais e emprestar para as micro, pequenas e médias empresas em reais e não passar para ela o risco cambial. Quem imagina, num momento como esse de retomada da economia, ter que emprestar para as micro, pequenas e médias empresas com variação cambial. Quando o dólar desse uma disparada, eles não tinham como pagar. Então, agora, o que eu gostaria de enfatizar nesse momento? Nós conseguimos internalizar esses recursos, que essa montanha de recursos que fora do Brasil que tem, inclusive com juros negativos, nós conseguimos colocar esse recurso dentro do Brasil, emprestamos para as micro, pequenas e médias empresas, num custo efetivo total, ou seja, numa taxa de juros menor, em alguns casos, que os repassadores nacionais. Isso foi a primeira vez que se conseguiu fazer isso. Então, nós passamos a acessar um mercado até então inexistente para o mercado brasileiro. E nós temos, nos próximos de 6 a 9 meses, Melissa, nós vamos internalizar, nessa mesma exemplo que eu dei com o Banco de Desenvolvimento da América Latina, anote aí, 3,5 bilhões de reais na fase de recuperação econômica do Estado de São Paulo. Então, nós não temos dúvida, apenas o Banco Desenvolve São Paulo, eu não tenho dúvida que nós estamos fazendo o dever de casa. E, com certeza, quem vai se beneficiar com isso são as empresas do Estado de São Paulo. Então, acreditamos piamente nessas empresas. E eu não tenho dúvida que aquelas empresas que sobreviveram com esse apoio, aquelas empresas que acreditaram na economia, certo? Especialmente do Estado de São Paulo, mas eu posso dizer até do Brasil, elas serão contempladas em 2021 com a volta da economia em situação bem superior, bem melhor do que 2020. Eu sou muito otimista em relação a isso, eu não tenho dúvida que teremos a vacina, a atividade econômica voltará, e essas empresas que se prepararam e que estão acessando o crédito com custo menor, custo efetivo total menor, com prazos maiores, com taxas de juros boas e com carências boas, eu não tenho dúvida que essas empresas lograrão êxito e a geração de emprego e renda será bem melhor em 2021, depois dessa leitura e dessas ações que foram implementadas.
O senhor falou sobre esse investimento internacional, e aí eu me lembrei do escritório que o governo do estado colocou fora do Brasil, em Dubai, na China, se não me engano, e também até a própria Assembleia também tem esse olhar aí para o exterior. A gente, né, voltou aí com a Comissão de Relações Internacionais, que é muito importante. O senhor acha que toda essa movimentação vai trazer um olhar desse investidor estrangeiro para o estado de São Paulo? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que esse trabalho é um trabalho de formiguinha, é um trabalho difícil, esse trabalho, né, nas principais continentes, né, principalmente na Ásia, que já estivemos, na própria, que foi o primeiro que nós colocamos na China, foi em Xangai, foi o primeiro escritório do governo do estado de São Paulo. Em seguida, nós colocamos em Abu Dhabi, mas nós temos aí agora para 2021, pelo menos mais de imediato, mais uns 3, e isso faz com que, em vez de a gente estar fazendo roadshows pontuais para vender quais são os grandes projetos que tem dentro do estado de São Paulo, não, nós já temos lá permanentemente um escritório que dialoga com aquele país e com aquele continente. Então, isso eu não tenho dúvida, Melissa, que é algo significativo para a melhoria da economia. E onde os recursos estão sobrando? Onde é que tem montanha de recursos sobrando em vários fundos soberanos, fundos privados, estão sobrando no mundo inteiro. Inclusive, nós temos o caso do Japão e outros países, onde o investidor está aplicando com taxas negativas. Digo, vou botar meus recursos aqui em um ano e vai receber menos do que colocou. Ou seja, e nós aqui precisamos investir tanta coisa, tantos bons projetos. Eu não tenho dúvida que esses escritórios de negócios fora do país, do governo de São Paulo, e o Desenvolve São Paulo participa dessa missão, junto com o Investe São Paulo, sob a coordenação da própria Secretaria Secretaria de Relações Internacionais. Isso tudo cria uma sinergia para que esse mercado mundial acredite no estado de São Paulo, e eu diria que o próprio Brasil como um todo vai ser beneficiado com isso tudo, porque São Paulo tem quase 33% do PIB brasileiro. Então, assim, São Paulo cresce, o Brasil cresce, porque é um percentual significativo. Então, isso aí é fato. A gente também não pode esquecer, né, doutor Nelson, da força de trabalho que tem o brasileiro e da criatividade, que isso também é uma coisa que chama atenção aí desse investidor internacional. Isso é muito bacana, muito importante. Mas eu queria perguntar uma outra coisa para o senhor, o que é esse programa Novo Rio Pinheiros? Como que esse programa pode impactar no desenvolvimento sustentável do Estado? Você está falando do programa do Rio Pinheiros? Sim. Desculpa, Melissa. Perfeito. O programa do Novo Rio Pinheiros é um programa, primeiro, que dialoga com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu sempre volto nisso, que é uma Agenda 2030, onde quase todos os países do mundo são signatários. Esse projeto do Rio Pinheiros é um projeto onde ele tem um modelo, uma engenharia financeira totalmente diferente, porque ele é um projeto que ele é pago em função da performance que as empresas que lograram êxito nos certames ou nos editais terão. E cada empresa dessa, ela já faz um seguro, que a gente chama seguro termo de obra, que ela garante que vai entregar a obra, e essa obra ele só receberá os recursos caso ele performe. Então, assim, eu não tenho dúvida que vai ter um antes e um depois para a América, eu diria, América do Sul, principalmente, que é o primeiro grande projeto da América do Sul. Nós teremos um projeto que o Rio Pinheiros vai passar eu diria, a ser um orgulho depois desse projeto, desse programa ser implantado. E o Banco Desenvolve São Paulo tem, dentro desse desenho do programa, um braço importantíssimo, significativo na realização desse programa. Por quê?
nós estamos financiando as empresas que lograram êxito nos editais do programa do Rio Pinheiros. Nós já liberamos já 58 milhões foram liberados já, principalmente para o esgoto da bacia do Jaguaré. São várias bacias, mas principalmente 70 milhões para essa. E são algumas outras empresas também lograram o êxito e estão fazendo essa obra. Nós vamos ter água, eu diria assim, aquele odor que tinha antes no Rio Pinheiro vai desaparecer. A água, eu diria assim, não vamos ter peixe de imediato, mas você vai ter orgulho nós vamos ter orgulho do que está acontecendo. 58 mil famílias, entendeu? Serão beneficiadas imediatamente com aqueles córregos que despejam ali vários resíduos dentro do Rio Pinheiros, passam a deixar de existir, porque a água, quando ela entra naquele córrego, que ela acessa o Rio Pinheiros, ela é feita a qualidade, é feito a análise da qualidade de água, e a empresa que está fazendo aquele trabalho, a empresa que logrou isso no edital, só receberá se a água tiver um nível X. Ou seja, além desse programa também está se tirando todo aquele monte de coisas que estão dentro do rio, que nós temos aquelas barcas tirando imediatamente toda aquela sujeira que tem dentro do rio. Então, vai trazer de volta aproximadamente 3 milhões de pessoas que vivem ali às margens do Rio Pinheiros. Você tem ideia, Melissa? Nós vamos fazer 58 mil ligações de casas que são ligadas imediatamente ao sistema de esgoto, de água, principalmente sistema de esgoto. Isso é qualidade de vida, isso é emprego, e eu diria, isso é orgulho para o Estado de São Paulo e orgulho para o Brasil, já que São Paulo é uma megalópole. Com certeza, deixar o desenvolvimento econômico acompanhar com o desenvolvimento sustentável aí do Estado. Doutor Nelson, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Desenvolve São Paulo, sua disponibilidade de falar conosco, de nos esclarecer e de trazer tanta informação boa e importante para as pessoas. Eu que gostaria de agradecer mais uma vez, dizer que nós temos muito orgulho nesse momento de ter atendido, né, e continuar atendendo as micro, pequenas e médias empresas, elas sobreviverem esse momento. E eu digo sempre, o auxílio emergencial para as micro e pequenas empresas é o capital de giro, a mesmo nesse período da pandemia. Dizer que eles terão recursos garantidos no Banco Desenvolve São Paulo para que eles possam sobreviver nesse período, mas mais do que isso, que eles possam acessar os grandes recursos, os recursos que temos no Desenvolve São Paulo, e com isto manter emprego, manter renda e manter a economia do Estado de São Paulo aquecida. Obrigado. Com certeza, muito obrigada. Esse foi mais um Conexão Legislativa. A gente falou com o Dr. Nelson de Souza, presidente do Desenvolve São Paulo, que é um banco de desenvolvimento. Aliás, se você ficou interessado em pedir crédito aí no Desenvolve São Paulo, você pode acessar o site deles, que é o desenvolvesp.com.br. Você pode pedir o seu crédito lá e fazer nesse momento de pandemia, fazer toda a solicitação por meio do site. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.